Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Primeiramente, como de praxe, nós costumamos agradecer ao Pai da vida, agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos que nos intuem e a todos os nossos irmãos que pacientemente nos ouvem, estudam conosco, nosso muito obrigado. E rogamos que a paz de nosso Mestre Jesus, que os nossos bons amigos espirituais possam estar presentes, principalmente nesse momento difícil em que o nosso país está passando, que possamos ter serenidade, teremos calma e, principalmente, vibrarmos em favor da nossa paz. Que o Mestre nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Continuando nossos estudos nas cartas de Paulo, como nós dizemos, o Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo. Hoje nós vamos pegar um trechinho de cartas, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, em que Paulo diz o seguinte nesse parágrafo aqui. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos mais dignos de compaixão de todos os homens. Fantástico. Vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito, né? Desse pequeno parágrafo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E Emmanuel, ele escreveu no livro Caminho, Verdade e Vida, um comentário desse trecho com o tema Esperar em Cristo. Então ele começa nos dizendo o seguinte: o exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Nós observamos que Kardec nos convida a uma reflexão e que é natural, muito natural, nós observarmos isso no nosso meio cristão. Que quando nós estamos precisando, vamos assim dizer, da intervenção divina através de Jesus, dos prepostos, dos benfeitores, nós sabemos naquele momento buscar esse contato, essa conexão, né, com o mais alto. Apenas nesses momentos de que queremos, como diz aqui, egoisticamente, que Jesus resolva os nossos problemas. Mas não podemos esquecer que dentre os atributos da divindade, existe alguns que nós, por vezes, esquecemos, que Deus é soberanamente bom e justo. Ele é onipresente e onisciente, ou seja, ele está em tudo e sabe de tudo. Então, se estamos passando por determinadas situações que não nos agradam, podem ter certeza que nós não estamos sozinhos. O plano maior tem ciência da nossa situação e Jesus, como já nos prometeu lá atrás, nos evangelhos, nós não podemos jamais esquecer, eu sempre repito isso aqui, que ele diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, o que nos falta na realidade é entendermos que tudo que nós passamos é necessário. Muitas das vezes, nós buscamos em situações que vão nos trazer consequências, mas até as consequências são necessárias devido ao nosso processo evolutivo. Mas vamos ver o que o Emmanuel continua a nos dizer nesse parágrafo, né? E ele continua nos dizendo assim, é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida sem confundi-lo com uma vida. Vejam bem, existir não é viajar da zona de infância com escala na juventude, madureza e velhice,
até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no conceito do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo, com a noção real da eternidade, a filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em criança. Olha a profundidade disso aqui, meus queridos irmãos. Emmanuel nos chama a atenção para não confundirmos a grandeza do conceito de vida para uma vida. Não. Nós temos vida e existências. Várias existências, certo? E a existência, como ele nos chama a atenção aqui, não é viajar da zona da infância, juventude, madureza, velhice. Não, é muito mais do que isso. Por quê? Pelo que ele nos chama a atenção aqui, nós temos que ter o raciocínio de que nós somos alguém e alguma coisa. Nós não estamos aqui relegados ao abandono, não. Como diz nossos irmãos protestantes, Deus tem um projeto para cada um de nós. Cada um de nós somos muito importantes na construção desse projeto, no segmento desse projeto. Nós somos muito importantes para o universo. Por vezes não nos damos essa importância, né? Mas somos e muito importantes. Aí ele diz aqui, na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como a morte. Nós muitos acham que com a morte se resolve tudo, e pelo contrário. Não é bem assim. Ela começa. Se nós tínhamos um problema achando que a morte vai solucionar, podemos tirar o cavalinho da chuva que não vai solucionar, ele vai dar sequência, né? E aí o mais interessante, na situação em que nós estamos vivendo de momento. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com noção real da eternidade. Por quê? Porque a filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Ou seja, nós queremos que as coisas se resolvam à nossa visão imediatamente. Não é assim. Não é assim. Tudo existe um planejamento. O plano espiritual trabalha com projetos e planejamentos divinos, fantásticos. Não sempre do jeito que nós gostaríamos que fosse, não é assim. É do jeito que é melhor para cada um de nós, melhor para a humanidade, melhor para o Brasil, melhor para o mundo. E nós queremos que as coisas se resolvam de uma forma imediata. Tem que ser assim, assim. Por quê? Porque um grupo está querendo que seja. Não é bem assim. Nós não estamos relegados à própria sorte. Nós temos um governador do planeta, nós temos um governador do país, que no nosso caso o Brasil é o anjo Ismael, né, o espírito de Ismael, e nós temos os seus colaboradores, que junto aos nossos benfeitores, aos nossos guardiões, determinam aquilo que é melhor para cada um de nós. Temos que fazer a nossa parte? Claro que temos que fazer. Que inclusive o Emmanuel encerra o comentário desse parágrafo da carta de Paulo nos dizendo isso. Ele nos diz exatamente isso, olha só. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. Sem revolta, né? E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem convicto de que a esperança legítima não é repouso. Vejam bem. E sim confiança no trabalho incessante. Ora, aguardamos e confiamos nos desígnios do Cristo, mas não é por isso que vamos cruzar os braços
e ficar aguardando que caia tudo do céu. Não, temos que fazer a nossa parte. Mas fazer a nossa parte como? Sem imediatismo, como o próprio Emmanuel já nos disse. O tempo de Deus, o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. O tempo humano é de querer que as coisas se resolvam de imediato, e não é bem assim. Tanto que o parágrafo da carta de Paulo de hoje é: se temos esperança em Cristo, somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Porque o projeto para cada espírito é longo. Não é para uma existência, são várias existências. São várias etapas até chegarmos ao nível de ser co-criadores, como nos ensina a doutrina espírita, ao nível de perfeição, não de Deus, mas dos bons espíritos. Ok? Nosso tempo hoje deu também, e deu, parece que também foi bem explicadinho pelo Emmanuel a proposta, né, desse parágrafo da carta de Paulo. Meus irmãos queridos, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Que Jesus nos abençoe, abençoe a nosso Brasil, abençoe a nosso povo brasileiro, um povo muito querido, que continue a ser essa nação de braços abertos e fraterna para tudo e para todos, para que nós possamos cultivar realmente a pátria do Evangelho, o coração do mundo, como nos diz Humberto de Campos através do Chico. Um beijo no coração de vocês e até a próxima quarta, se assim Deus o permitir.